Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso OnJangoCast, o videocast do portal giranoticias.com. Lembrando que também estamos na TV Girassol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o OnJangoCast, o nosso parlamento africano. É aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Vamos receber aqui hoje, na nossa cadeira, alguém que é uma das maiores referências quando o assunto é dança contemporânea. Ela dispensa apresentações. Tem um currículo vastíssimo. Mas hoje eu vou dar a oportunidade dela falar mais dela. Porque quando vais pesquisar sobre ela, depois acabas por perceber que não era só isso, mas o isso é muito. Eu já não quero dar muitas voltas. Hoje eu só quero dizer aí em casa que recebemos hoje com muita honra, com muita alegria, aqui no OnJangoCast, para falarmos sobre a dança contemporânea em Angola. Ana Clara Guerra Marques. Aí em casa, vamos juntos recebê-la. Ana Clara, aqui em casa é assim. Saudações ancestrais. Seja bem-vinda. Coreográfica, ai, adoro. Ana Clara, eu estive a ver a sua biografia. Desculpa-me, aquilo é enorme. Nem que eu tentasse aqui dizer um pouco quem é a Ana Clara, eu ia levar o programa todo. Mas eu, antes de entrar assim na pergunta-chave, Ana Clara, o que é que achou do nosso cenário aqui em casa? Acho interessante, mas sabes que tem que se ver no ecrã, não é? Pronto, é como... Sim, pois. Sim, é como nós na cenografia em dança. Nós faz a cenografia, mas para ser vista num determinado enquadramento. Exatamente. Portanto, aqui de repente parece desorganizado, mas depois isto só faz sentido se for visto de frente e num enquadramento. Na tela, já em casa. Mas parece-me que as cores bonitas. Não é? São muito africanas. Essa era a ideia. A ideia era essa. Produção, não se estiquem, tá? Não se estiquem, por favor. Ana Clara, aqui em casa nós temos uma pergunta-chave que todo o convidado responde a esta pergunta antes de começarmos a nossa conversa. Ana Clara Guerra Marques, na sua opinião, o que todo o africano deveria saber? Eu acho que todos nós, não é? Devíamos saber de onde vimos, não é? Portanto, as nossas heranças culturais, sociais, religiosas, políticas, não é? É muito importante que nós saibamos de onde vimos, mas também acho muito importante, mas mesmo muito importante, que nós saibamos o que se passa no mundo, não é? Porque nós não existimos numa bolha, nós estamos no século XXI, nós estamos num mundo global, onde de repente tu pegas no telefone e estás em qualquer parte do mundo, não é? E portanto é preciso também que nós saibamos o que se passa lá fora, sobretudo nós os artistas, não é? Se nós nos fechamos em nós próprios, nas nossas tradições, no que é ancestral, só nisso, ou seja, nas coisas velhas e passadas, nós não evoluímos, não é? Portanto, nós temos que perceber onde estamos, quem somos, de onde viemos, é fundamental. Mas o passo é para a frente. O passo é necessariamente para a frente. E, portanto, eu acho que nós devemos saber o que se passa lá fora. O que os outros estão a fazer. O que é que eles pensam. O que é que eles dizem. Não é? Até porque nós temos diásporas. Não é? E, portanto, acho que é muito importante, esta noção de partilha, de conhecimento, de saber, de abertura, não é? Eu sempre fui uma pessoa que lutei e luto pela abertura, pela projeção, não é? Para fora de Angola, para a África, fora da África, para os outros continentes. Para aqueles jovens lá em casa que não conhecem a trajetória da Ana Clara, se tivesse que definir-se, quem é a Ana Clara Guerra Marques? Bom, eu acho que sou uma espécie de uma pessoa que cumpre uma missão. Cumpre uma missão? Cumpre uma missão. Acredita que todos nós cumprimos uma? Mas há missões e missões. Há missões. Nós todos temos um propósito, não é? Nós todos devemos ter, não é? Um objetivo de vida, etc.
Eu acho que me foi dada uma responsabilidade no início, depois da independência. Eu tinha ainda 15 anos de idade quando fui mandada, é que foi mesmo este o termo, fui mandada para a frente da escola de dança. Vai dirigir a escola. Os professores tinham sido embora e eu fui. E, portanto, a partir daí, eu percebi que eu era a pessoa que tinha sido escolhida. Isto não tem nada a ver com cenas transcendentais e tal, nada disso, né? Escolhida por... Não é nada disso, Não é nada disso. nada disso. É uma cena terrena, é uma cena... Portanto, que tinha sido escolhida para fazer aquilo, para dirigir a escola, e no fundo não era só para dirigir a escola. O dirigir a escola significou para mim abrir as portas da dança ao profissionalismo, ou seja, insistir no ensino profissional. Mais tarde, com a criação da companhia, também, não é? Portanto, mostrar o lado mais intelectual da dança, o lado mais desenvolvido no sentido artístico, não é? Porque a dança tem várias áreas, não é? Portanto, temos também a área profissional, temos a dança recreativa, temos a dança como terapia, enfim, há imensas vertentes para onde a dança, o lado lúdico também, mas pronto, o meu lado foi realmente a partir da escola desenvolver o ensino profissional e, portanto, o profissionalismo em dança, porque eu acredito e acho, e tenho a certeza, não é? De que os artistas têm que estudar. Hoje todos os atores de Hollywood passaram pela escola, pela universidade e estudaram, não é? Portanto, nós não conseguimos, nós podemos ter talento, mas esse talento tem que ser potenciado onde? Numa escola, não é? Tem que ser, porque senão tu és talentoso, tens jeito, não é? Tens condições natas, mas depois ficas à volta de ti mesmo e não consegues evoluir, porque quem te faz evoluir é o conhecimento, é o saber, é a escola, não é? Uma boa escola, não é? Pronto. E, portanto, eu percebi que era isso. Portanto, de repente, a minha vida pessoal acaba por se misturar com a minha vida profissional. Portanto, eu acho que sou aquela pessoa que ficou encarregue de trabalhar no sentido de profissionalizar a dança, de mostrar este lado da dança profissional e pronto, e foi por aí. E eu dirijo a minha ação neste sentido, no sentido como professora, não é? Como coreógrafa, como bailarina, agora já não danço como tal, mas como bailarina, não é? E como autora de alguns trabalhos. Eu não sou escritora, não é? Sou autora de alguns trabalhos que fazem com que fique marcado e fique esta marca, não é? Do que nós fizemos, do que fez a companhia, do que foi a escola de dança naqueles tempos, para passar justamente este conhecimento para as novas gerações, que às vezes parecem espontâneas. Cheguei, eu sou o primeiro a fazer isto e aquilo, e afinal de contas, não é? Há um passado. Por isso aquela pergunta que tu fizeste no início é muito importante. Temos que saber de onde viemos, temos que saber quem estava atrás, não é? Para depois nos ajudar, nos pegar ao colo e nos colocar, isso sucessivamente, no momento em que estamos. Ana Clara, também é investigadora das danças patrimoniais. E nestas investigações que tem feito, nós conseguimos ter contacto com este conhecimento através de livros que lança, através de entrevistas que dá nos órgãos de comunicação social, mas também acredito que nestas investigações há coisas que não saem. E diante dessas investigações que faz sobre as danças patrimoniais, o que é que encontrou ou o que é que encontra de convergência entre essas danças? O que é que estas danças preservam no aspecto cultural dos povos que as criam? Eu também utilizo muito, portanto, falaste dos livros, das entrevistas, etc., mas eu também utilizo este trabalho de investigação no meu trabalho coreográfico, no meu trabalho criativo também, não é? Portanto, é uma forma de projetar este acervo, não é, herdado, este acervo patrimonial e ancestral, projetá-lo de uma forma contemporânea, abri-lo, não é? E, portanto, apresentar uma outra forma. E o que é que acontece? Por exemplo, a minha tese, que eu depois publiquei, mostra justamente como
a performance das máscaras. Eu usei as máscaras, trabalhei sobre as máscaras de choco, a cultura de choco sim, é a minha cultura de eleição. Acho que nós, enfim, o trabalho pode ser abrangente, mas a investigação tem que ser depois muito localizada e muito focada para um determinado assunto. E se tu fores por ali abaixo, nunca mais vais acabar só numa dança, só numa máscara, só num passo, não é? Portanto, o trabalho investigativo investigação é muito minucioso, e quanto mais tu procuras, mais tu encontras dificuldades e mais tu queres saber, né? É muito desafiante. E então este trabalho, como eu dizia, eu mostro que a performance coreográfica destas máscaras, como dizia, eu trabalhei sobre a máscara Chihongo, que é uma máscara masculina ligada ancestralmente ou inicialmente ao poder real, e a máscara Monapo, que é a máscara feminina, e é a única máscara feminina. Bom, enfim, há uma máscara que aparece de vez em quando, mais velha, a China Kaji, mas esta máscara Monapo é realmente representa a mulher e o significado da mulher neste contexto, nesta realidade. Ou seja, através da dança tu consegues perceber um conjunto de estruturas, não é? Consegues compreender inclusive a hierarquia política destas sociedades. Não é? Portanto, a cada máscara ou a cada grupo de máscaras corresponde, ou vamos ao contrário, a cada extrato da sociedade corresponde uma máscara ou um conjunto de máscaras. Tu tens a máscara, por exemplo, que corresponde ao chefe máximo, não é? Portanto, é a primeira que citou? Não, essa será a máscara Chihongo. Esta máscara só aparece, até se chama Mukishu Monangana, ou seja, é a máscara do chefe. Não é? E esta máscara, por exemplo, só aparece quando este chefe aparece. Ela não dança. É uma máscara real, é uma máscara temida, é uma máscara suprema, superior, não é? Pronto, depois tens, por exemplo, as máscaras que representam a sociedade, as máscaras mais acessíveis, os homens, as mulheres, não é? Tens então o Manapo, tens a máscara de Chihongo, tens depois a máscara as máscaras que representam, por exemplo, a mudança. Sabes que existem nestas sociedades ainda escolas de iniciação masculinas e femininas, e elas têm máscaras, sobretudo a masculina, não é? Portanto, a presença de máscaras nas sociedades femininas ainda não é um ponto assente, porque não é completamente uma máscara como existe nas sociedades masculinas. Pronto. Mas, portanto, existem estas máscaras que são correspondentes também a esta fase de mudança, em que as pessoas mudam de identidade, mudam de estatuto, não é? Portanto, passam da fase da adolescência e da infância para a fase adulta. Pronto. E, portanto, tu consegues perceber esta hierarquia, e as máscaras têm graus de importância também diferentes entre elas, não é? Aquelas que são mais importantes, aquelas que são mais acessíveis, estão junto das pessoas, que não são temidas pelas pessoas que as veem, etc. Pronto. Portanto, nós aí conseguimos perceber. E eu que trabalhei nesta tese, neste trabalho que depois publiquei, é realmente demonstrar que a performance destas máscaras tem a mesma... Ou seja, existe um paralelo entre a performance destas máscaras e as performances de um bailarino profissional que estuda numa escola formal. Percebes? E isto é muito interessante. De repente, não é? Tu tens duas situações, são antigas, são dali, são do mato, etc. Há sempre esses comentários, mas em realidade, se tu estudas, não é? E tu consegues encontrar, portanto, todas elas, por exemplo, as pessoas que dançam dentro das máscaras são bailarinos profissionais, eles ganham dinheiro por isso, só fazem isso, são pessoas que estudam, têm uma aprendizagem lá dentro da Mukanda, no caso da cultura Chokwe, né? Portanto, tem uma aprendizagem com um professor, que é o Tanguichi, ele ensina a dançar, ensina a tocar, ensina a cantar e corrige, tem uma metodologia de ensino com exercícios, não é? E depois esta pessoa vai praticando e só é escolhida se for dotada para dançar e, se merecer, evidentemente, estar dentro dessa máscara e representar aquele antepassado. Não é? Pronto. Mas nos papéis formais, por exemplo, na dança clássica, as pessoas também antigamente herdavam os papéis de outros bailarinos. E hoje ainda é um bocado assim. Tu tens um papel numa peça e normalmente quem ensaia esse papel, tu podes ter a honra de ser ensaiado por uma grande bailarina, um grande bailarino que um dia dançaram em palco e, portanto, foram os donos, digamos assim, desse papel. Pronto. Portanto, repara que engraçado, que interessante que é, não é? As pessoas às vezes não sabem. Pronto, ficam a papaguear sobre as máscaras e tal, e eu vejo coisas horríveis que me tocam e que me chocam e agridem profundamente, porque é todo um folclore, enfim, que nós produzimos quase a fazer vontades, não é? Aos ocidentais e tal, turismos e não sei o quê, mas em realidade, para que é interessante. Portanto,
vais sempre descobrindo, não é? E este encontrar isto, não é? Eu que venho da dança formal, da dança académica, não é? E que tem que ser, não é? E ter tido acesso às ferramentas de investigação e poder ter chegado a um ponto que eu já trabalhava antes de investigar desta maneira tão profunda e tão científica, digamos assim. Eu desde sempre me interessei e desde sempre trouxe a primeira peça da Companhia de Dança Contemporânea foi a peça a propósito do Luís. Ainda não diga. Ainda não Já diga. disse! Ouviram? Eu impedi de dizer algo aqui. Agora já posso permitir-lhe que dê sequência a isso. Onde é que nós íamos? Sim, eu estava a dizer que eu antes de aprofundar os meus estudos, não é? sobre esta cultura e sobre as danças, eu já trabalhava sobre isso, tanto mais que a primeira peça, já na escola de dança, nós introduzíamos algumas danças mais infantis, não é? Portanto, nós pesquisávamos para as crianças. Locais? Sim, claro, que é muito importante que as crianças de uma escola de dança em Angola, não é, conheçam o seu acervo patrimonial. Portanto, jogos como o Pemba e outras músicas que havia e outras danças, então nós incluímos. Mas pronto, isso era um trabalho que é pedagógico, não é? Transformar um material lúdico, não é, em material de ensino pedagógico, não é? Isso é muito importante. Mas eu estava a dizer que a primeira peça da Companhia de Dança Contemporânea chamou-se A Propósito de Luís, e justamente nesta peça eu faço um trabalho mais profundo já de procura, de busca, não vou chamar ainda investigação, porque eu não tinha ainda a preparação que tenho hoje, não é? Como investigadora, não tinha ainda as ferramentas, mas fiz um trabalho de procura e sobre a estatuária, não é? E justamente já sobre o lado das máscaras e as danças das máscaras. Ali eu tratei a máscara Monapuó também, mas também tratei a máscara Chikunza, por exemplo, que é uma máscara que é ligada, digamos que é o patrão da circuncisão lá, né? Pode ser Chikunza, Chicuza, depende das regiões, portanto são variantes da língua. E esta máscara que não aparece cá fora, que não dança cá fora, que só dança, tem uma dança específica só lá dentro, não é? E, portanto, pronto, trabalhei também esta máscara. Mais tarde fui trabalhando em outras peças, outras máscaras, e algumas das quais fora da cultura de choco também. Mas nunca, permite-me dizer-te isto, nunca com a intenção de reproduzir e repetir tal e qual é. Porque esta não é a vocação da dança contemporânea, ou da dança de criação, não é? Ou seja, se eu vou repetir, a companhia não é uma companhia de repertório, não é? Às vezes as pessoas dizem, as pessoas gostam de desdenhar, não é? Então, porque a companhia não representa a cultura angolana, porque aquela dança não sei o que, pronto, ignorantes, não é? Temos que dizer as coisas como elas são, porque em realidade a companhia não é uma companhia de repertório patrimonial, é uma companhia de dança contemporânea. E, portanto, eu tenho utilizado, portanto, estas máscaras, mas numa outra perspectiva, quer a abordagem, ou seja, os bailarinos quando vão para este trabalho, o que é que acontece? Eu peço e chamo mestres de choco ou mestres do carnaval. Okay. Quando eu preciso tratar um tema, eu tenho que chamar um mestre portador dessa cultura para poder ensinar a base segundo os métodos antigos e as técnicas que devem ser e os passos com as características que eles têm originalmente, não é? Portanto, só conhecendo bem é que nós depois podemos transformar, não é? Porque senão é uma treta, não é? Portanto, é uma coisa que não tem sentido nenhum, não é? É uma falácia. Mas essa transformação não estamos a dizer que é algo que colide com aquilo que já existe originalmente. Não colide, porque o artista pode permitir-se, né? Pode permitir-se estilizar, pode permitir-se ter um outro olhar. O artista tem que ter um outro olhar. O artista não vai repetir aquilo que é. Mesmo, por exemplo, um balé tradicional não repete, se repetir tal e qual não tem interesse nenhum. Até porque naqueles contextos as danças são feitas em roda e nós em palco não podemos ter sempre a parte de trás virada para o público. E portanto temos que trabalhar as coreografias de acordo com as figuras originais, não é? Os círculos ou as colunas, ver e depois trabalhar isso. É preciso saber coreografia, não é? E mesmo os próprios passos têm que ser trabalhados para uma melhoria técnica para poderem ser vistos por um público que paga bilhete.
não é? Uma coisa é ver a atividade no meio original, ou seja, no meio rural, normalmente, na aldeia, num chão de terra. Outra coisa é trazer isto para palco e, portanto, tem que ter uma produção, não é? Mesmo a nível do figurino, etc. Tem que ter uma produção que é preciso estudar como é para depois tu reproduzir. Pronto. Nisto tudo, acho que me perdi porque eu... Pronto, Não, mas o necessário ficou aqui quanto a mas isso. pronto, estava a dizer é isso. Portanto, eu não faço, não estrago, não vou, nós não fazemos O que é trabalho original? de estragar, mas temos o direito, pois era aí que estávamos, temos o direito de realmente tratar com outro olhar. E de repente tu transformas o que é antigo, não é, para um outro contexto. Não é? Para um outro, olha estes padrões. Portanto, vem para um outro contexto. Não é? Quem sabe se aqui não eram pinturas que se encontram numa caverna. Estão lá. E de repente aparecem e vêm para um tecido, não é? E cumprem uma função em 2024. Não é? Certo? Pois é. Pronto, e foram há milhares de anos feitas. Pronto. Portanto, estão presentes, mas não estão da mesma forma. Não é possível isso, não é? Nós somos sempre diferentes, por muito parecidos que sejamos, somos sempre diferentes da cara do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. Pronto, portanto, nós somos um desenvolvimento. E na dança tem que ser sempre assim. E a arte, em geral, tem que ser codificada. Porque se for uma coisa acessível, fácil, não é bem. Não é bem arte contemporânea, não é bem... Não é um desafio, não é? Não puxa, não nos desenvolve do ponto de vista intelectual. Transforma-nos em seguidores de ver coisas que não nos acrescentam, não é? Portanto, acho que a arte só faz sentido se for realmente um desafio para quem vê. Eu não percebo não percebo aquela pintura, eu não compreendo aquela coreografia, eu não sei o que é que aquele compositor queria dizer com aquilo. Então eu tenho que me pôr fino e tenho que tentar superar isto. E vou desenvolvendo a minha forma de pensar, de estruturar o pensamento, vou tentar descodificar, vou desenvolvendo intelectualmente, vou ficando mais inteligente, vou ficando mais útil do ponto de vista social, vou tendo mais força, mais palavra, mais presença, não é? Vou sendo mais importante para o desenvolvimento do meu país, nas artes, etc. Vou ser mais ativo, não vou só fazer o que me mandam, vou ter iniciativa, não é? E vou ter uma outra forma de olhar o mundo, que é o que nós temos os artistas. Outra forma de olhar para as coisas. Clara, há alguma razão específica da escolha das máscaras de choque? Sabendo que outros povos, por exemplo, aí a questão dos povos do Mochico também têm... Também são choque, também são também choque. Mas acredito que refere-se mais à questão dos Lunda, não é? Sim. Pois. Mas tantos outros, nessa diversidade toda que temos de povos, outros também têm as suas máscaras, mas por que essa escolha específica do povo choco? Porquê? Porque a primeira vez que o meu primeiro contacto, não é, com a cultura choca foi justamente ainda nos anos 70. Já sou antiga. Eu estava como assistente de palco, não é? Eu estava como assistente de palco, já era diretora da escola, mas estava como assistente de palco, que é um lugar muito importante para nós começarmos. E tinham vindo máscaras, havia um festival de danças tradicionais, e havia máscaras e havia grupos de dança de todas as regiões, todas as províncias, que não são necessariamente regiões etnoculturais distintas, e estavam lá. Pronto, e no meio do palco de repente estava um mascarado, não é? Um mukishi, como se diz, e estava desorientado naturalmente, em cima de um palco, vindo, eu acho que faziam-se coisas, ainda se fazem hoje, enfim. Então, coitado, ele estava completamente num palco redondo do Karl Marx, um palco redondo de madeira, os músicos não estavam posicionados onde normalmente estão, que é na mesma roda onde estão as pessoas a assistir, e ele estava mesmo desorientado. E eu fui tentar ajudar, como assistente de palco, fui a tentar posicionar e não consegui chegar, está a ver? Porque quando eu ia, aquela imagem dos desenhos animados, alguém puxa para trás e tu ficas quase a pedalar num lugar e preso pelas costas, alguém me puxou e disse, não vais, não toques, podes morrer. As mulheres não podem tocar nas máscaras, não podem chegar perto, é um perigo. Sério? Sim, há esta ideia, por questões interessantes, que eu depois um dia poderei contar, e faz sentido no contexto. Pronto, e eu não toquei, não é? Respeitei, naturalmente,
não toquei, mas eu sou uma pessoa compulsiva e obstinada. E, portanto, pensei para mim, eu vou ter que tocar, eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que ir a algum sítio de alguma maneira. E foi aí que eu comecei a estudar, à volta primeiro, não é? Até conseguir ter a autorização e validação para poder dançar dentro de uma máscara, que é um assunto, que é uma atividade vedada às mulheres. Dentro das máscaras só há homens, mesmo dentro da máscara feminina, o Manapuó, é um homem que está aí dentro. É um privilégio dos homens. As mulheres não se mascaram, não dançam dentro daquelas Mas a máscaras. Ana conseguiu esse feito. Eu consegui, mas mas em palco. Em Certo? Em palco. Houve uma autorização tradicional para certo. isso? Sim, foi. E portanto, eu consegui, e pronto, e dancei, usei a máscara. Mas o importante para mim foi conseguir chegar perto e conseguir perceber realmente como funcionava, ter conseguido falar com homens que vestiam aquela máscara e que dançavam aquela máscara, não é? E portanto, isso para mim foi mesmo muito importante. Ou seja, o Luigi, eu ainda não estava tão perto da máscara, tão perto fisicamente, não é? Mas já estava perto em termos de conhecimento, de estudo, não é? E de ver, ao longe e de ver. E foi interessante. Bom, mais tarde, então, dediquei-me mais aturadamente, não é? Ao estudo, porque me interessa, porque é uma coisa do meu país e depois de ter descoberto que havia este paralelo, não é? Que já falei, não me quero repetir para não gastar tempo, com a dança formal, não é? Achei isso ainda mais interessante. Mas pronto, e tudo o que representa a máscara, não é? E todas as outras definições que pode ter a máscara, naquele contexto representa um espírito ancestral, alguém que se evidenciou nessa sociedade, mas a máscara é para esconder, é para apresentar uma ou outra pessoa. Eu sou eu, mas não sou, não é? O bailarino que está dentro da máscara pode ser ele quando está naquela máscara, ele está a fingir, está... É muito interessante tudo isto, não é? E há ali um lado de representação, há um lado de acreditar realmente que se encarna um espírito, mas não há, por exemplo, um lado de estar em transe. Não. Não é? Não há um processo muito consciente de execução dos passos da forma certa, e cada máscara tem um passo próprio e tem uma técnica específica e tem uma forma própria de se movimentar e de se relacionar com os músicos. É mesmo muito interessante, não é? É muito interessante tudo isso. E depois abrir, não é? Pronto, abrir para um outro contexto e, enfim, portanto, a companhia e eu como coreógrafa vou para este lado em que utilizo este material, não é? Que eu estudo, mas também me interessa a intervenção social, me interessa a dança enquanto forma de intervir, de modificar, de alertar, não é? De criticar. Eu acho que isso é, a posição do artista tem que ser essa. Ana, eu também tenho aqui algo interessante para lhe dizer, que nestas minhas andanças eu aprendi a fazer muitas coisas locais. Aprendi a fazer a quiçágua. Quer provar a minha quiçágua? Prova, por favor, prova. É alcoólica? Não, sem Também. álcool. Prefere com? Não! Não sou da igreja, mas não bebo álcool. Não, essa é sem. Eu aprendi esta. De que é? Por favor, Ana, não dá uma nota agora, porque não quero ser debochado nas redes sociais. Não vou mentir que fui eu. Mas está convidada. Foste tu que fizeste? Não. Não. Mas prove, Ana, prove, por favor. Eu posso provar mais daqui a bocadinho. Prove. Daqui a bocadinho? Sim, obrigada. Mas prova aqui, Ságua. Tá Dá um golezinho aqui comigo. Tá. Vamos lá. Boa. É boa, é? Obrigado. Foste tu mesmo que fizeste? Voltando à nossa conversa. Tá. É fácil desmascarar, não é? Não te esqueças que eu lido com máscaras. Não é? Não é verdade. Essa minha foi para baixo. Ana, eu fiquei curioso. Quando começas a ter contacto com o povo Chokwe, encontraste já a forma deles de dançar, mas a mim interessa muito saber, eles já nomeavam estas danças, não é? Sim, claro. Gostaria muito de saber. Ana, eu perguntava uma curiosidade que eu tenho. Quando
chegou, os primeiros contactos que teve com o povo Chokwe, eles já tinham as suas danças e tal. Estas danças já eram nomeadas, não é? Porque nós temos uma certa ignorância de pensar, quando pensamos em dança em Angola, pensamos kizomba, pensamos kuduro, e quando vimos outras danças, apenas classificamos dança típica daí e daí. Estas danças que encontrou, como é que elas eram nomeadas? Como é que o povo classificava essas danças? As danças têm uma designação, não é? As danças têm um nome, não é? Por exemplo, a tianda, vou falar na tianda porque toda a gente fala, abusa, dança mal, enfim. Dançam mal a tianda? Sim, aquilo... Só amarrar o pano e tal, não basta. Não, e pôr as mãozinhas a mexer assim, Nada. que é horrível. Não existe. Não existe. Não. Não Tem é as suas próprias regras. Claro. Pronto, e as danças têm, por exemplo, tianda é o hino à tianda. O hino à tianda. Dança da tianda. Por exemplo, a dança do mascarado Tihongo é o hino ao Ihongo, não é? Por exemplo, a dança dos ombros, o hino à Kuipaia, a dança dos ombros. Dança dos ombros, nunca vi essa. É um exercício que se faz na mukanda para aquecer e para trabalhar os ombros. E depois isto vai entrar, por exemplo, na dança do Tihongo, em que fazem movimentos com a cintura, não é? Naturalmente, com as pernas, e os ombros são trabalhados e, portanto, são utilizados, digamos. E, portanto, é preciso trabalhar isto, porque por isso eu te dizia, existem metodologias para ensinar, não é? Com exercícios específicos para afinar esta e aquela parte do corpo, tal e qual como nós fazemos na dança clássica, na dança moderna, na dança contemporânea, não é? Onde existem técnicas e metodologias. Pronto. E, portanto, estas danças já existiam. O que acontece é, se nós quisermos fazer uma taxonomia da dança, ou seja, uma classificação da dança ou das danças, nós escolhemos um critério taxonómico e podemos usar... vamos supor, o critério é danças masculinas e femininas. Pronto, vamos elencar as danças masculinas, as femininas. Estas mesmas danças, se o critério mudar, por exemplo, danças por géneros, dança contemporânea, dança clássica, dança tradicional, dança não sei o quê, as mesmas danças são reposicionadas e entram numa nova tabela, portanto, com um outro critério. Mas, portanto, kizomba sim é dança, não é? Kizomba é, por excelência, a nossa dança social, a nossa dança de salão, não é? Que tem tido um grande desenvolvimento, é uma dança, como é uma dança popular, digamos assim, ela vai sendo acrescentada, não é? Com a criatividade de quem dança, os passistas antigos, os versos passistas mais modernos, os mais jovens e assim, portanto, este encontro de gerações e tal, portanto, é interessante. Obviamente tem uma base, não é? Também existem metodologias para ensinar kizomba e, portanto, ela existe e é uma dança da qual nós nos devemos orgulhar como dança de salão. Nós temos essa nossa, não é? Entre outras. O kuduro é um género também que, no fundo, começa com um lado de revolta dos jovens, digamos assim, do gueto, muito próximo da cultura hip-hop, não é? Do rap, etc. E, portanto, nós temos isto que é muito importante. É uma forma dos jovens no bairro, não é? De se expressarem, de falarem, etc. Pronto. Isto faz parte das danças, por exemplo, das danças sociais. Depois temos, por exemplo, a dança cênica, não é? Temos a dança clássica, a dança moderna, a dança contemporânea. As danças tradicionais podem entrar na dança cênica, como te disse há bocado, se forem tratadas para tal. Pronto. Portanto, dentro das danças tradicionais, nós temos, por exemplo, as danças só para homens, há danças só para mulheres, há danças que são só para bailarinos profissionais, há danças só para crianças, não é? E estas danças todas têm os seus nomes. Todas elas têm, mas não é só na cultura Chokwe, é em todas as culturas. Cada cultura tem uma infinidade de danças que têm todas uma designação e têm todas uma forma de dançar e procedimento para essa transmissão. Ou seja, nós em África não nascemos com a dança no sangue. Não. Isto não é verdade. A dança em nós é cultural. Tem uma presença cultural desde muito cedo. Ou seja, as mamães grávidas dançam com o bebê na barriga, depois dançam com o bebê nas costas e depois o bebê pequenino agarrado às pernas da mãe, a mãe dança e a criança está a absorver estas estruturas rítmicas. Portanto, esta coisa de nós temos a dança no sangue isto também é muito ignorante. Mas o que é que quer dizer quando fazem essa afirmação? É um lugar comum, não é? É um lugar comum e eu acho que no fundo uma pessoa até se está a auto-marginalizar e ao mesmo tempo é de uma grande soberba, dá a impressão que os outros povos não têm danças e não têm a sua forma de dançar, etc. No fundo nós estamos a fazer, eu costumo dizer isso, a fazer um favor àquelas pessoas
não africanos que estão fora, europeus, ocidentais, sei lá o que for que lhe derem chamar, têm uma ideia sobre nós e nós, nem mais, damos a eles essa ideia que eles têm construída, de uma ideia de uma dança selvagem, de uma dança atrasada, de uma cena muito, muito física, não é? Sempre com os tambores, sempre com palhas, sempre com folclore. Ou seja, muitas vezes nós vendemos esta imagem, uma imagem folclórica postiça para turista incauto, não é? E de consumo interno para pessoas que não conhecem a sua própria cultura. E há muitas, infelizmente, muitos de nós não conhecemos a nossa própria cultura. Nas cidades, então, é uma desgraça completa. Pronto. E portanto, estava eu a dizer, portanto, estas danças já estão designadas, estas danças têm a sua estrutura, têm a sua forma de ser dançada. O que é que acontece? Nós, quando investigamos, porquê é que não investigas as danças daqui e dali? Ora bolas, a investigação, como eu disse há bocado, eu posso passar a minha vida inteira. Eu tenho um tio que é também investigador. Ele passou 20 anos da vida dele a investigar o Padre Himalaia, que era uma figura que pensava, um homeopata, um homem que já pensava em energias alternativas, nomeadamente a energia solar, no princípio do século XX. Não é? Pronto. Ele andou 20 anos da vida dele atrás, essa pessoa já tinha morrido naturalmente, mas atrás da história dessa pessoa. Publicou, depois fez-se o Jorge António fez um documentário sobre isso. Pronto, 20 anos da vida dele atrás do Padre Himalaia. Ai, que perda de tempo. Isso é a perspectiva de quem não tem noção do que é a investigação, não é? Portanto, aquela pessoa assim, eu investigo sobre isto, aquilo, é de desconfiar, não é? Porque a investigação realmente é um campo, não é? Que pode ser muito circunscrito e tu circunscreves e nunca mais sais dali. É como a arqueologia, quanto mais cavas, mais tu vais encontrando camadas e camadas de história, de tempo, de anos, não é? Pronto. Portanto, de qualquer maneira, eu tenho naturalmente um conhecimento para comparar sobre as outras danças, de outras regiões culturais, não é? Como eu costumo chamar, não gosto de dividir por províncias, porque as províncias são divisões artificiais, não é? Como os países em África, e portanto as províncias são administrações políticas, são divisões políticas, não é? E às vezes divide-se o mesmo povo em várias partes, como acontece com a Lunda Norte, a Lunda Sul, o Chico, etc., não sei o quê, onde há o mesmo povo, por exemplo, não é? Também. Pronto, e isso, portanto, as pessoas já têm a sua designação das danças, já existe, agora é preciso ser estudado e, para trazer para as escolas, não é? É preciso trabalhar este material e, portanto, ou trazer estes mestres que têm estas metodologias, mas ao mesmo tempo é preciso fixar, sistematizar e codificar como metodologias possa ser dado por qualquer aluno que se forma numa escola e ele tem um manual e tem uma metodologia para ensinar esta dança. Sempre, pelo menos no início, não é? Como fez Cuba, por exemplo, e como se fez na Europa, na Inglaterra também fez isso e outros países, sempre com o conselho e com a presença, não é? E com o conhecimento das pessoas que são portadoras desta cultura. E depois isso pode se transformar e mais tarde já não precisamos desses mestres, não é? Porque já existe um conhecimento codificado, sabido, bem consolidado, que nós podemos transmitir, não é? Portanto, agora ir para a escola e ensinar a Tianda a fazer assim, porque é aquela dança que se popularizou, não é? Popularizou-se. Antes começou por se popularizar o quinto ano, e toda a gente dançava o quinto ano de cabina, e depois aquilo era dançado às vezes de uma maneira mesmo rara. Pronto. Populariza-se assim, e depois, de repente, se não existe um conhecimento e um estudo feito e disponível do ponto de vista científico, não é? O que é que vai acontecer? Vai-se transmitir o mal. É o que está a acontecer. Está-se a transmitir mal. Mesmo, por exemplo, quando foi a inauguração do Museu do Dundo, eu vi jovens locais a dançarem com a máscara Chihongo, mas com o cinto de dança Muango que pertence à máscara Mungenda. Ou seja, eu perguntei, ele disse-me, isto já vem da tradição. Pronto, eu não quis, enfim. Enfim, estive ali um bocadinho com ele, falei e tal, não sei o quê. Mas por ética, não é? Não ia tentar ensinar-lhe como era, mas realmente não é assim. Não. Não é? Muango é Mungenda. Chihongo é Chikapa. É o cinto de dança de Chihongo. Não pode existir essa mistura? Não, porque senão já não é a mesma máscara. Agora, também há uma coisa interessante que se vê mais do outro lado na Zâmbia. Máscaras novas. Por exemplo, uma máscara com a cabeça de satélite. Ou uma máscara com a cabeça de avião. É interessante, não é? No próprio meio tradicional existe a atualização
para que as novas gerações se revejam, não é? Continuem a rever-se nas suas máscaras, mas são gerações que já sabem o que é a internet, os aviões, etc. A própria máscara feminina, não é? Que do nosso lado se chama Moana Pó. Eles lá têm uma máscara que se chama Chiwigi, que é uma Moana Pó, realmente, mas já usa um penteado com umas trancinhas próprias que as miúdas usam. Aquelas trancinhas fininhas e não sei o quê. É muito interessante isso, não é? Sim. E localmente, como é que os detentores desse conhecimento, os povos autóctones, olham para esta nova inserção? Já olhar assim uma máscara que tem uma Moana Pó já com trancinhas? Eu não sei como é que é no nosso lado, porque no nosso lado eu não tenho visto grandes inovações no sentido de inovação transformadora. Estás a ver? O que eu vejo mais é, às vezes, a degradação da própria máscara. Ou seja, a máscara, por exemplo, a máscara Chihongo, que é uma máscara correspondente à tal máscara do Soba, a máscara Chikungo. Esta máscara Chihongo era antigamente, no início, só dançada pelo sobrinho, não é? Do chefe, do rei, ou por ele próprio. Porque eu encontrei alguns escritos do século XVIII e XIX, onde se fala de um soberano com o título Chihongo I, Chihongo II. Pronto, não sei se ele deu o nome à máscara, se a máscara leva o nome dele. Pronto, ainda não há muito conhecimento sobre isso, não é? Pronto. E então, e o que é que eu vejo? É uma máscara imponente, uma máscara grande, uma máscara que tinha penas ou uma armação de resina. Mais tarde passou a ser uma máscara de madeira, porque ela transformou-se numa máscara profissional, e portanto o bailarino tinha que viajar e a máscara de resina e de fibras era perecível e estragava-se com facilidade. Pronto. E são máscaras lindíssimas que existem nos museus e são peças raríssimas e muito valiosas. Pronto. O que é que acontece agora? Já não há aquela escola de escultura, por exemplo, que havia, não é? Nas províncias das Lundas, antigamente era só uma província primeiro, pronto, e portanto já não se desenvolveu não se incentivou, não é? A continuação desta escola no sentido de estética, não é? De escultura e tal. As máscaras já não são tão bem feitas, já não são tão boas, como se diz. Lá não se diz bonito, nem diz-se boa. A peça é boa. Quando ela é boa é porque é bonita e porque cumpre a sua função, por exemplo, de mediação, não é? E já não são, a máscara de Chihongo já tem só um pano encarnado, já não tem aquelas, que se chama ponda, umas faixas vermelhas que tinha, já não tem aquela grandiosidade. É tudo muito triste, muito pobre, não é? E é tudo muito decadente, entendes? E mesmo a forma de dançar. E é triste porque não há tão essa transformação. Na Zâmbia, as máscaras, há aquele festival do Kazombo sempre, as máscaras continuam brutais. As nossas, em alguns sítios, estão a ficar... A Mukanda também está a perder um bocadinho a sua força, a sua importância, não é? Porque as crianças vão à escola, não é? Vão à escola, portanto, já não tem aquela função de instituição, de conhecimento, de passagem, que ainda existe, mas sobretudo para pequenas coisas, mas já não tem esse peso, o que ao mesmo tempo é natural, não é? Porque as sociedades modernizam-se naturalmente, não é? Mas essa modernização significa o largar do que é... Pois esse é o problema, portanto, o que é que acontece? Eu acho que isso não devia ser assim, ou seja, devia de alguma maneira poder integrar-se e fazer uma integração das duas formas de educação, por exemplo, não é? De educação. E porque no fim do dia, por exemplo, há uma coisa que é importante dentro da Mukanda, que é, por exemplo, a operação da circuncisão, não é? Dos rapazes. Hoje em dia faz-se isto no hospital. Continua a circuncisar-se os meninos, não é? Mas faz-se isto no hospital. Lá, às vezes, fazem a circuncisão no hospital e as crianças vão ainda para a Mukanda porque os pais têm medo que apanhem tétano, que morram, muitas vezes morrem, não é? Com infecções e tal. Então fazem isto, a circuncisão no hospital, e depois entram para a Mukanda para outro tipo de conhecimento. Já não é a mesma coisa, não. Mas pronto. Mas também se compreende e tem que se perceber. Modernizou-se. Os pais têm o direito de querer circuncisar os seus filhos num hospital com mais segurança, com mais higiene, com melhores condições. Não é? Nós não podemos estar a puxar-nos tudo para baixo. Mas depois, algum ensinamento que é fornecido na Mukanda poderia ser também fornecido. E quem diz na Mukanda, nesta região, diz em todas as outras regiões de Angola, onde existe isto, para que as pessoas percebam de perto o que é a sua tradição e que são os seus ensinamentos e que são o que é a sua estrutura
cultural, social, política, religiosa. Entendes? Portanto, a inteligência que nós devemos ter e que não temos, não é? Nós trazemos um modelo de ensino que não serve, já se provou que não serve, sobrecarrega os alunos, dá-lhes uma infinidade de matérias que eles não precisam para nada, mas para nada. Há disciplinas que são ridículas, completamente ridículas, que não, tiram o tempo das crianças brincar, tiram o tempo das crianças se dedicarem, por exemplo, a outras atividades artísticas, etc. Tiram a paciência dos pais, tiram toda a gente do sério. É um ensino completamente castrante. Não descobre a crianças que têm vocação para a arte, ou se não sabem matemática, são as burras da sala. E isto não é assim, isto é tão cruel, não é? Não se percebe nada. Está mal. E, portanto, podíamos encontrar um sistema, assim como um sistema político de governar, que poderia ter em conta as nossas estruturas que fazem esta história da angolanidade. Estás a perceber? A angolanidade. O que é isto, no fundo? Não é? É sermos completamente para trás? Não podemos, temos que andar para a frente. Mas é não perdermos isso e associarmos sempre isso. É o que faz. Há muitos países orientais, por exemplo. Um casamento os japoneses, tradicional, os chineses, os moderno, coreanos. não é? Eles não perderam a sua... São países super desenvolvidos, têm dança contemporânea, têm arte, têm coisas brutais, tecnologia, não sei o quê, mas não perderam o seu caminho, não perderam os seus avós. Estás a entender? Não perderam isso. Portanto, têm. E não têm só para turista. Têm realmente. E isto faz deles o quê? Pessoas estruturalmente fortes, e é isto que fez desenvolver brutalmente esses países. Repara quem é que está a dar cartas agora. Não é a América. Não é a Europa, que está velhinha, coitada. Não é? Está toda a gente com medo da China, e está ali das Coreias, e disto e daquilo. E eles estão em silêncio, estão a trabalhar para si, estão a desenvolver-se, não é? E têm este lado da tradição tão presente. E depois têm um outro lado super desenvolvido de liberdades das pessoas, ser quem querem, como querem o cabelo cor-de-rosa, querem aqui, não se pode ir para a escola com o cabelo cor-de-rosa, nem com brinco, nem com trança, não sei o quê. Isto é atrasado. Os nossos antepassados aqui em África usavam brincos, usavam tranças, usavam cabelo comprido, usavam a barba entrançada com anéis. Então agora nós fazemos isto, fazemos umas produções, trazemos uns toucados, as senhoras andam com uns toucados que não são de cá, não é? Usa-se uns bubus que são da África muçulmana, não são nossos, mas ninguém usa as saias das moilas com o peito de fora. Isso já é horrível, isso já é a influência ocidental da igreja, não é? Que disse que isto era tudo uma pouca vergonha e tal, não sei o quê. Portanto, nós temos que nos encontrar. E não estamos a encontrar-nos. Portanto, nós produzimos um ser africano que não é real. Não é? Portanto, e depois temos aqueles tradicionalistas completamente, que eu acho que até são reacionários, não é? Que puxam para trás só para aquela ancestralidade. E depois temos aqueles que acham que são muito evoluídos, mas que não sabem nada, não é? Do que está para trás, não sabem nada de onde vieram, mas armam ao cuco, não é? Não existe, isto é a nossa tradição, não sei o que, de repente pegam numa coisa que nem sequer é de Angola e já estão, não é? Assumindo como... Pode ser, eu não estou a dizer que não é? Eu acho que as pessoas devem usar o que querem, apropriar-se do que querem. No fundo, a construção de uma identidade é uma apropriação e um descartar permanentes. Nós não nascemos com uma identidade, nós vamos construindo essa identidade, construindo até sermos velhos, porque a nossa idade, a nossa forma, o nosso corpo, o nosso cabelo, as nossas rugas, a nossa cara, isso tudo vai influenciando e determinando a nossa identidade em determinados lugares, não é? Ninguém impõe uma identidade a alguém. Este é um processo livre. Pois é. Tantas coisas. Eu gostei. Não, essa última parte, por acaso, eu fiquei assim muito atento, não sei se percebeu, porque eu gostei muito de ouvi-la nesta última parte e eu acho que concordo muito com isso. Muito interessante. Mas eu gostaria de... Aqui, assim, nós estamos na reta final, né? Essa é a pior parte. Mas aqui antes de irmos já para o fecho, acredito que são 16 disciplinas no ensino geral. Jesus. Acredito, se não me falha a memória. E muitas delas não são, não é? Não servem para nada. Não servem. Então, se diminuíssemos essa quantidade de disciplinas e colocássemos aptidões sociais, aptidões culturais, por exemplo, a dança, certo, não é? E outras coisas, talvez não estaríamos a matar aquela identidade cultural que a dita modernidade tem matado, né? Principalmente com a escola, não é? Sim,
ela não mata. Vamos lá ver. A modernidade não mata. A modernidade pode associar alguns sistemas e algumas opções educacionais é que matam. Não é? Atenção, nós não podemos achar que a modernidade mata o ancestral. Se for bem aproveitada... Nós temos que ser modernos, nós temos que ser contemporâneos. Ninguém passa sem um telemóvel, sem um tablet, sem um, sei lá. Não é? Não é? Pronto. E não podemos passar, não nos podemos atrasar. Não é? Não podemos alargar tudo para ir para ali. Mas também não podemos só querer ficar aqui. Ou seja, ninguém nos pode impor que temos que ser assim. Aquela autenticidade, não é? Tem que se vestir assim, tem que ter um nome assim. Isto não pode ser assim. Não se pode obrigar as pessoas. As pessoas têm que ter uma liberdade. Agora, as formas de educação, os ministérios da educação, etc., não sei o quê, têm é que perceber, não é? Que não podemos descartar este lado. E sim, o que tu disseste, dá-se montes de matemáticas e de isto e daquilo. Enfim, a matemática é muito importante, não é? Sem dúvida. Mas depois, educação não sei o quê, filosofia não sei de quê, psicologia para aqui, não sei o quê. Coisas, mas que cena, é que não são mesmo precisas para nada, não é? Eu estudo outros sistemas de ensino. É assim, onde as crianças só estudam 4 horas por dia. E depois brincam mais 2 ou 3. E depois leem durante não sei quanto tempo. E depois fazem dança e fazem música e teatro e artes plásticas e experimentam tudo para se encontrarem. Porque a nossa vida não é só ser jurista, médico, economista, relações internacionais. A nossa vida não é só isso. Pois é. A nossa vida não é só isso. Essa aqui, produção. Qual? Esta. A nossa vida não é só isso. Mas ficou aqui as orientações, as dicas, essa conversa agradável com Ana Clara Guerra Marques. Ana Clara, mais uma vez aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por partilhar com todos lá em casa aquilo que também aprendeu. Muito obrigado. Sim, que aprendi. Fica-se à vontade, sempre que precisar. Muito obrigada. Obrigada. E obrigado pelo elogio da minha sangue. É em casa, desta forma que vamos nos despedir de mais um Django Cast. Lembrando que deve seguir o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio do nosso videocast. E também estamos na TV Girassol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Este é o Django Cast. É aqui onde mora a ancestralidade africana.